O concurso da Unirio vai chamar muito mais do que você está pensando. Eu vou te explicar no detalhe por que isso vai acontecer. As informações que eu vou compartilhar com você nesse vídeo podem te surpreender. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no penúltimo concurso da UFRJ. Estamos aqui olhando para o quadro de vagas do concurso da UFRJ de 2023. A gente vai fazer uma comparação aqui em relação ao concurso da Unirio, beleza? E aqui a gente tem, assistente em administração, 25 vagas, para ampla concorrência 19, para vaga 5, depois 1 para cota, né? Vamos analisar especificamente esse quadro aqui. Aqui eu estou olhando para a homologação do resultado final do concurso da UFRJ, tá vendo? Então vamos descer nesse primeiro quadro aqui, referente à vaga de assistente em administração. Total, 25 vagas, ampla, cota para negros, cota para candidatos PCD. E aqui a gente vai ver 90 nomes. Por que tem 90 pessoas aqui? Vou explicar para você como que foi feita a lógica dessa homologação da UFRJ. O decreto 9739 de 2019, que a gente olha bastante aqui no canal, ele prevê em seu anexo 2 a quantidade de candidatos homologados, os candidatos considerados aprovados, de acordo com a quantidade de vagas que temos dentro do nosso concurso. Então, se eu tinha lá 25 vagas, né, eu entro aqui no 25 a 29, eu homologo 60 pessoas. Mas como a UFRJ considerou 30 pessoas a mais aqui? Se você olhar para cá, do número 60 aqui, do número 60 até aqui embaixo, as pessoas têm a mesma nota, 43 pontos. Se a gente vem na página desse concurso da UFRJ, a gente vê dois resultados aqui, resultado final e homologação do resultado final. Qual é a diferença entre um e o outro? A UFRJ, ela publica uma lista para o mundo hipotético de não haver mais esse decreto, vamos dizer assim. Por quê? Você vai entender por quê. Aqui a gente tem uma lista que é muito maior. Ela tem a quantidade total de candidatos que fizeram ali os requisitos mínimos do edital, porque você sabe, para essa área, você além de fazer o requisito mínimo do edital, você tem que estar dentro da lista, né, suficientemente bem classificado para constar na lista que o decreto determina. Então a UFRJ, ela coloca aqui a classificação que extrapola o decreto, ou seja, revogou esse decreto amanhã. Eu posso chamar aqui o 91, 92, 93, 94, 95, tá vendo? Então, a última pessoa que aparece aqui é o José de Freitas Neto, na posição 90. Abaixo dele temos pessoas que estão na cota aqui. Então a gente olha o resultado homologado de fato, e aqui a gente precisa observar que a nota do José é 43. Agora olha a nota da pessoa que está logo após ele, a posição 91. A nota é 42, está vendo aqui? A partir daqui começa a nota 42. Então, o que a UFRJ fez? Nesse mesmo decreto que define aqui esses anexos, né, de cadastro de reserva e tudo mais, a gente tem no artigo 39, vamos achar o artigo 39 aqui, um parágrafo que estabelece o seguinte, artigo 39, parágrafo 3º. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação será considerado reprovado nos termos desse artigo. Ou seja, a UFRJ fez um uso muito sábio aqui, né, desse artigo, e ela considerou o seguinte, daqui dos 60 para baixo, eu não poderia homologar. Porém, o artigo diz que os empatados não são considerados reprovados. Então, mesmo que eu extrapole a quantidade de vagas ali do decreto, eu vou conseguir homologar essa galera. E essas pessoas hoje estão trabalhando aí na UFRJ, né? A UFRJ zerou o cadastro de reserva, convocou todo mundo. E ainda tem mais. Por quê? Você pode estar se perguntando, beleza, Guido, a Unirio tem aqui 57 vagas. Então eu vou ter uma possibilidade ali de 114. Pô, posso extrapolar para 150 isso daqui ou até mais? Pode, com essa lógica dos empatados. Mas a Unirio, ela tem um porte suficiente para absorver essa galera, para zerar esse cadastro? Eu acredito que sim, tá? Que seja possível dentro do prazo de validade do concurso que a Unirio nomeie todos os aprovados do seu cadastro de reserva. Mas ainda que a Unirio especificamente não tenha onde alocar todos esses servidores, as outras várias instituições federais de ensino superior do Rio de Janeiro têm. E aí acontece isso aqui, Esse é o resultado do concurso da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aqui são as pessoas nomeadas, tá vendo? No último concurso.
E a partir da posição 54 aqui, ó, a gente vê aproveitado pela UFRJ, aproveitado pela UFRJ, aproveitado pela UFRJ. Você vê que tem nomeações e aproveitamentos aqui praticamente intercalados, né? Ou seja, a Rural continuou nomeando, mas uma galera foi sendo aproveitada pela UFRJ. E depois a Rural seguiu nomeando, aqui está quase zerando o cadastro do último concurso. Aqui eu estou olhando para o concurso do Cefet. Temos os cargos homologados aqui, né, com as respectivas lotações. E aqui ao lado temos a situação. Então tem gente, ó, que foi empossada no Cefet, tem gente que foi aproveitada pelo Colégio Pedro II, tem gente que foi aproveitada pelo IFRJ, tem gente que foi aproveitada pela UFRJ, tem gente que foi aproveitado pelo UFRJ lá em Macaé. Tem gente que recusou o aproveitamento, ó, não quis, então vai continuar esperando ali para ser chamado no próprio Cefet. Tem gente aqui que recusou o aproveitamento, ó, pelo IFF, um outro órgão, além de todos esses que eu citei, e pelo Pedro II também. Essa pessoa provavelmente tem uma preferência grande pelo local que ela escolheu, né, que é o Maracanã, e provavelmente confia que o Cefet vai dar conta de chamar ela até o prazo final do concurso. Então você viu a quantidade de órgãos que está ali usando o cadastro de reserva do Cefet? Pois é, isso pode acontecer também caso a Unirio sozinha não dê conta de nomear todas as pessoas. As universidades e institutos federais, Colégio Pedro II, Cefet, aqui no Rio, fazem muito isso, né? Quando precisam e antes de conseguir abrir o seu próximo concurso, né? Aquele período em que você esgotou o seu cadastro de reserva ou o prazo de validade do concurso acabou e você ainda não conseguiu publicar um novo edital. Pois é, muitas dessas instituições federais vão aproveitando os candidatos de outros concursos. Isso pode acontecer no concurso da Unirio também. E o que me provocou a fazer esse vídeo foi um comentário que eu recebi lá na caixinha de perguntas do Instagram. Ó, mais uma vez, obrigado pelas dicas do canal. Hoje tomo posse no IFRJ através do concurso do Cefet, né? Provavelmente um desses aproveitamentos que a gente acabou de ver. E isso me faz pensar no que vai ser esse concurso da UFRJ, né, que vem depois da Unirio, vai trazer matérias muito parecidas aí pelo que a gente está imaginando, né? E 100 vagas, cara, significa um cadastro que pelo menos vai ter 200 pessoas e aí você imagina quanto de empate que não vai rolar. A gente está falando aqui de talvez 300 nomeações, né, através desse concurso da UFRJ. Se a gente for pegar uma proporção parecida com o que a gente viu no concurso anterior e considerando o tamanho da UFRJ, né, que é monstruosa e tem sim capacidade de absorver essa galera toda, com certeza esse vai ser o maior concurso da década, como eu falei em um dos vídeos anteriores. E aqui eu vou deixar de recomendação para quem está estudando para a Unirio, para quem está estudando para a Unirio e vai estudar para a UFRJ na sequência, a minha estratégia. Se você tiver interesse, você vai ter aqui, por exemplo, tudo referente ao pós-edital, onde eu vou propor um ciclo de estudos para você, eu vou fornecer ali a hierarquia das disciplinas, né, com os tópicos mais cobrados e menos cobrados, vou falar do que a gente pode talvez até negligenciar, estudar um pouco menos, estudar um pouco mais, direcionamento estratégico com os artigos mais cobrados dentro de cada lei. Se você está estudando para o UFRJ, você tem aqui, ó, matérias mais importantes do concurso. Eu já tenho um pré-conteúdo programático para você baseado no termo de referência que saiu e nas análises que partem de todo o histórico de concursos da UFRJ da última década, passam ali pelo Instituto Selecom também, outros cargos que não o assistente em administração, que a gente precisa extrapolar para ter uma visão sobre o que vem por aí, um módulo específico sobre como conectar esses dois concursos, como fazer para preparação para a Unirio recepcionar da melhor forma, preparação para o UFRJ. Então, tendo interesse, está disponível o link, está aqui no comentário fixado. E aí, o que você achou desse conteúdo? Já sabia sobre isso, do aproveitamento, que era tão comum assim, né? E desse recurso do empate. Você já sabia que os empatados na última colocação, eles não são considerados reprovados, eles homologam junto e tomam posse junto? Deixa um comentário aqui para mim que o vídeo continua nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Partiu!